A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, turma do segundo ano. Sou a professora Andresa Mendes e vou iniciar agora mais uma aula de História, dando continuidade à nossa aula anterior, que foi sobre a Revolução Francesa. Então, hoje temos aí a parte 2 desse conteúdo. Primeiramente, coloquei para vocês, esse esqueminha que retrata as causas, o contexto que deu origem à Revolução Francesa. Então, primeiramente, temos a situação de exploração do terceiro estado, mais uma grave crise econômica, que acontecia na França, mais as ideias iluministas. Então, fazendo um resumão, as razões iluministas, os iluministas, mais precisamente, eles criticaram aí toda a estrutura do antigo regime. Eles criticavam o absolutismo monárquico e eles também defendiam a igualdade jurídica entre as pessoas. Então, esses ideais iluministas, mais a grave crise econômica e a exploração do terceiro estado, deu origem à Revolução Francesa. Já em relação aos momentos marcantes da Revolução Francesa, posso dizer para vocês que todo o processo revolucionário francês durou cerca de 10 anos. E os historiadores, eles costumam identificar alguns momentos marcantes, como é o caso da Revolta Aristocrática, da Assembleia Nacional Constituinte, Monarquia Constitucional, República e Convenção Nacional, e o governo do diretório. Então, a partir de agora, a gente vai estudar as características de cada um desses momentos. Na revolta aristocrática, visando discutir as questões da crise, tanto a nobreza como o clero e os ministros da corte ficaram pressionando o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Então, o que era essa Assembleia? Era basicamente uma instituição parlamentar antiga, que já fazia cerca de 175 anos que não se reunia. Então, dessa Assembleia dos Estados Gerais, participavam representantes dos 3 estados. Essa convocação ocorreu e os Estados Gerais se reuniram em maio de 1789. Então, quando houve essa convocação, essa reunião da Assembleia dos Estados Gerais, houve aí também um impasse quanto à forma de votação, porque a nobreza e o clero queriam continuar com o sistema de votação pelo modo tradicional, onde cada estado tinha direito a um voto. E desse modo, clero e nobreza, já que estavam unidos, eles teriam sempre 2 votos contra um voto do terceiro estado. Mas o terceiro estado, que tinha mais deputados que a nobreza e o clero, eles exigiam que a votação fosse realizada de forma individual, ou seja, um voto para cada representante, o que tornaria possível que o terceiro estado vencesse
né, e fizesse valer as suas decisões. Com o apoio do rei, tanto os deputados da nobreza como o do clero, eles recusaram nessa proposta do terceiro estado. E esse impasse, né, paralisou, né, os trabalhos aí da Assembleia dos Estados Gerais. Então, o terceiro estado ele ficou revoltado e seus representantes se autoproclamaram Assembleia Nacional. Isso em 17 de junho de 1789. Então, os representantes do terceiro estado, eles se retiram da reunião e decidem se reunir separadamente, né, em um local improvisado. Eles vão se transferir, né, para um salão de jogos do palácio. Então, nesse local improvisado, eles vão proclamar-se Assembleia Nacional Constituinte, e o objetivo dessa Assembleia Nacional Constituinte é basicamente elaborar uma Constituição para a França, onde ocorra a limitação do poder absoluto do rei. Agora, coloquei para vocês essa imagem que representa a reunião dos Estados Gerais, que aconteceu no Palácio de Versalhes. Outro acontecimento importante desse processo revolucionário francês foi a tomada da Bastilha, isso no dia 14 de julho de 1789. Então, foi quando uma multidão invadiu a antiga prisão da Bastilha, que era símbolo do poder absoluto do rei. Então, nessa antiga prisão estavam presos os inimigos políticos da monarquia francesa. Então, essa multidão libertaram os presos, se apoderaram das armas que ali estavam estocadas, e essa revolta popular que começou em Paris espalhou-se pela França. E sem forças para dominar a rebelião, o rei Luís XVI foi obrigado a reconhecer a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, ela se viu forçada a tomar atitudes, né, de forma imediata que acalmasse os ânimos, né, dos grupos revolucionários que agiam por toda a França. Então, na noite do dia 4 de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte, né, a Assembleia Nacional Constituinte, ela decretou a abolição dos privilégios feudais, ou seja, decretou o fim do regime feudal, aboliu os direitos senhoriais, né, sobre os camponeses, aboliu também os privilégios tributários do clero e da nobreza, onde nesse caso aí todos deveriam pagar impostos. Além disso, né, houve aí, né, a exigência para elaborar uma constituição para a França, né, limitando, nesse caso, né, o poder do rei. Houve também a redução do poder do clero, onde a Assembleia confiscou diversas terras da igreja e subordinou o clero à autoridade do Estado. E no dia 26 de agosto, a Assembleia proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, os principais pontos importantes dessa declaração era basicamente o respeito pela dignidade das pessoas, a liberdade de pensamento e opinião, a igualdade dos cidadãos perante a lei, o direito à propriedade individual e o direito de resistência à opressão política.
Com isso, finalizo a nossa aula de hoje e na próxima aula temos aí a parte 3 sobre a Revolução Francesa, trazendo os outros momentos marcantes desta revolução, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.